Oi, Selena! tá boa, Joyce? Antes de mais nada, ó para você, Eu tá? também te amo, te amo. Você tá linda, Ai, elegante, obrigada, Joyce. toda Tô não bonita. sei quantos dias aqui, 110 dias, acho que eu já fiz mais de 220 participações, mas foi um aprendizado muito, tá sendo, né, Joyce? Apesar do Para momento todos. difícil, um aprendizado muito grande, né? Luísa, a gente conversou no comecinho da pandemia. Foi mesmo, foi uma das primeiras a fazer live com você e com você. Nossa, como a gente evoluiu, né? É Tecnicamente. isso que eu ia te perguntar, o que mudou de lá para cá? Como que você vê agora esse momento? Ô, Joyce, eu na época, até eu falei com você, eu estava muito, assim, primeiro eu assustei, depois eu usei muito minhas forças do absoluto para entender meu papel. E pela primeira vez eu falei para o nosso assessor, que tem um assessor de imprensa meu particular, que tem mais de 20 anos comigo, eu falei, olha, eu entendi que eu tinha que fazer um papel de líder cidadã nesse momento. Eu percebi que a pequena e a média empresa, o qual eu sou apaixonada sempre, eu sou parceira do Sebrae desde 80 e poucos, eles que geram emprego aqui, 85% do emprego no Brasil é gerado pela pequena e média empresa. Nos lugares desenvolvidos é PPP, pense primeiro na pequena. A gente aqui custou. Eu falei para o meu assessor, ele até assustou. Eu sempre trato a imprensa muito bem, porque eu acho que eles são muito responsáveis pela comunicação. Mas eu nunca procurei a imprensa e nunca neguei. E nunca, mesmo agora, eu não fico olhando se tem seguidores, se não tem. Eu olho muita intenção. Eu falei, olha, Ricardo, se realmente ninguém me procurar, eu vou procurar. Ele até assustou, porque eu preciso exercer o meu papel de líder cidadã nesse Graças a momento. Deus você fez. Quer dizer, você não precisou procurar porque É, você foi. eu nem Mas graças a precisei. Deus que você se colocou dessa maneira que você vem se colocando. E aí primeira coisa, eu fui entender os países de economia que tem, tipo guerra, né, uma economia, uma catástrofe, e vi que o governo, a União tem que colocar dinheiro, ela tem que pôr, não tem que ver PIB, que ver nada, déficit público, não tinha que ver, porque era pior. E aí eu fui estudar um pouco disso, junto com o IDV, eu fui falar com os secretários do Ministério da Economia e te confesso que eles foram muito abertos. Eles foram abertos para que a gente desse palpite, desse opinião, porque a gente sabe, né? O varejo sabe o que a ponta precisa, né? E aí saíram, eu ficava de cima, cadê? Punha eles doidos, as medidas têm que sair rápido. E saíram boas. E, portanto, que eu transformei elas em D para todas elas, atualizo constantemente, porque a gente empresário, além de estar muito assustado, era aqueles regulamentos, a forma de comunicar, você sabe, Joyce, você é uma comunicadora que tem que ser boa. Aí eu criei como que era até agora, como que mudou, e saí fazendo assim, e vi que as pessoas estavam muito assustadas, muito. Elas não paravam nem para ver o que estava sendo feito, nem para ver. Então, assim, e saí fazendo tudo isso muito rapidamente. Agora, depois assim, e fiz um pacto comigo também de não ficar colocando o que acontecia. Agora, depois de quase 4 meses que eu estou tem dia 6h30, a maioria das 8 às 9 da noite, participando de coisas muito distintas. Eu entrei em estudantes, entrei em rádios do interior do Brasil, entrei em tudo que você pensar, em promotoras, em tudo, em artistas, em todos. O Rodrigo Lombardi está aqui, já te Ai, mandou que um graça! oi. Olha, ele fez o maior sucesso, as mulheres do Brasil. Rodrigo, Foi maravilhoso. lindo e com uma proposta de vida. Em tudo que você pensar, eu entrei em tudo. Não escolhi, não vi nada, eu vi a sua proposta. Entrei com gente simples na Bahia, com gente simples no outro lugar. Entrei com tudo que você pensar. Entrei com escolas no interior, descobri coisas maravilhosas nesse Brasil. Professores, assim, por exemplo, um professor em Maranhão, Maranhão, né, Roberta? E por exemplo, apesar de ser um professor negro, ele foi criado em classe Sergipe, ele foi criado em classe média e tal, e ele
escola particular, mas o sonho dele era trabalhar em escola. Olha para você ver como nós temos gente boa nesse país. Era trabalhar em escola estadual. Ele mentiu, ele nem mentiu, ele omitiu para a família que fez ciências sociais, falou que foi direito, passou numa federal e faz não sei quantos anos que ele é professor numa escola estadual de 150 anos do Sergipe e estava criando um fórum maravilhoso. Você vê os alunos dele, a paixão, a entrevista que fez comigo. Então, assim, eu entrei em tudo, assim, foi um aprendizado. Então, hoje, o que eu posso dizer? Que eu fiz Você um acha pacto que você comigo. conheceu mais do Brasil do que você já conhecia? Porque você conhece o Brasil. Eu conheço bem pessoalmente, eu dou muita palestra, eu não escolho também, você sabe que eu não cobro, que as pessoas dão para uma ONG quando quer dar, que é a Mulheres do Brasil, mas eu não, assim, eu conheço bem, sou apaixonada pelo Brasil, você sabe disso. Eu não gosto que fala, nem parece que é no Brasil, mas diferente. Lógico que em 4 meses eu tive com mais de 2 milhões de pessoas. Então, isso eu não teria em nem 2 anos. Então, assim, me deu chance, deu poder estar, assim como eu tive com um grupo de artesanato de vários lugares, assim como eu na Saara, no Rio de Janeiro. Então, assim, que pegava Antena Mãe, na Santana do Livramento, lá na divisa do Brasil, que era pessoal muito querido, que a minha filha conhecia das viagens dela. Você sabe que a minha filha fez uma pesquisa de muitos anos sobre a cozinha brasileira, e onde ela teve em todos os lugares desse Brasil, com cinegrafista, fotógrafo. Ana Luísa Trajano. Hoje ela mora na França, mas ela tem 5 livros, e o objetivo dela na França é disseminar a cozinha brasileira, porque ela trouxe a cozinha. Então, ela tem muitos livros brasileiros, e aí o pessoal conhecia ela, entrei com muito pessoal de cozinha, entrei muito em turismo, porque foi muito difícil para o turismo, muito difícil para o turismo. O turismo entrei em várias empresas de turismo para ajudar. O turismo é uma coisa que está me preocupando muito, porque é o que dá emprego, Joyce, desde aquele, infelizmente, nosso país não tem um nível intelectual grande. Então, assim, ele dá emprego desde aquela pessoa que tem só primeira série ou segunda, e que nem, como ele dá emprego para o dono do avião. E eu não tenho turismo, viu, gente? Quem tem é minha amiga Tia Kaoki, que tem hotel. Mas a gente conversava todos os dias. Ontem eu entrevistei, Luísa, o Marcos Arbeitmann, dono da Maringá, uma das maiores empresas de turismo do Brasil. E ele conseguiu não mandar ninguém embora, não despediu nenhum funcionário. Eu fiquei bem assustada e contente. Eu também, mas o que a gente está precisando fazer com eles, e que eu estou falando sempre, eles têm que se unir e abaratear o custo do turismo brasileiro, que é maravilhoso, que tem, olha, em cada região. Eu tenho aqui a Serra da Canastra e Delfinópolis, que fica perto de Franca. Você não acredita a maravilha que tem. O Rio São Francisco nasce pequenininho assim, nessa região, mas a gente tem um turismo ainda muito liminar, porque, assim, tem que fazer alguma coisa muito maravilhosa. Lá nos Estados Unidos, você sabe que qualquer lugarzinho, eles põem uma coisa arrumadinha, cobram não sei quantos dólares para a pessoa entrar e faz. Aqui no Brasil, a gente tem coisas em toda a região. Em toda a região. Minha filha maravilhoso esse país. Maravilhoso. Então, eles têm que se unir num ganha-ganha e fazer igual a Finlândia fez, igual outros países. A Singapura fez. Singapura, o que fez? Eles não têm uma água, nada. Eles se uniram, Joyce, e fizeram e transformaram num free shop, num shopping livre lá. E eles recebem turismo agora, que eles investiram em turismo nesse momento agora, porque o turismo interno, as pessoas, bom, agora colocar essa... Depois que passou 40 dias, eu posso te dizer algumas coisas que eu estou sentindo que aconteceu, e que eu acho que muitas coisas estão sendo melhor do que a gente esperava. Eu vou colocar isso. Mas, assim, para mim, o que mais me agradou e me deixou animada, apesar de todos esses terríveis momentos, foi essa fresta que se abriu do espírito de comunidade do brasileiro. Porque numa live que eu fiz, um psicólogo estudioso colocou muito sério, a nossa postura é sempre de colonizador. Ou foi português, ou depois dos Estados Unidos. Nada contra, gente. Eu amo Portugal. Minha filha é casada com português. Eu estou falando o nosso espírito. Depois é China. A gente tem que sempre ser meio colonizador.
a escravidão, como eu te contei da outra vez, levou a gente a ter uma postura muito, ou eu obedeço ou eu mando. E agora eu estou impressionada de como abriu esse espírito de cidadão. As pessoas estão valorizando, Nunca pensei que o brasileiro fosse valorizar uma empresa que não demitisse, que cuidasse do Brasil. É impressionante, Joyce. Como a sua, né? Não, a nossa sempre foi, mas assim, eu nunca esperei esse retorno, eu nunca achei que isso fosse acontecer, mesmo dentro das Mulheres do Brasil. Então, esse espírito nacionalista, que não tá só no Brasil, está todo mundo cuidando, as pessoas estão valorizando, até porque a China, com razão, sem falar mal, ela tinha até máscara só ela. Quer dizer, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, que é quase 6 vezes nós, ela tinha que fazer máscara para ela. Só que o resto do mundo ficou sem. Então, assim, começaram a ver que não tem nada demais. Eu tenho que abrir divisas, eu sou a favor do mercado livre, mas a gente tem que também cuidar de uma indústria brasileira que é totalmente diferente. Me desculpe, da Argentina, é uma indústria que não foi sucateada. Nós temos indústrias e industriais muito bom. Então, abriu essa fresta, eu acho muito importante. Abriu a fresta também, Joyce, porque estava numa corrida do ter, muito desenfreada, muito desenfreada, muito desenfreada. E hoje, o que eu percebo nesses lugares todos que eu estou andando sem sair de casa, mas com jovens e tudo, que o ser... Gente, é muito importante ter o ter, mas o ser é que segura a gente. Porque dinheiro é muito bom, ele é ótimo, mas depois que você tem um avião a mais, uma casa a mais, não muda mais seu prazer, como muda se você, que foi o que aconteceu no Brasil agora. Ajudar alguém. A cultura, todo mundo fala, Luísa, vai ficar a cultura da doação? Vai ficar o cooperativismo? Eu falei, vai. E eu vou te falar uma coisa, todas as famílias e empresas que doaram, elas acompanharam a doação. E aí você acha que você está fazendo bem para alguém, você está fazendo para você mesmo. Então, isso aconteceu também. Então, eu só estou colocando. E, por último, o que eu acho que é a notícia melhor, que é mais palpável para todo mundo, quando eu comecei a falar não demita, não demita, até o pessoal da empresa falou, Luísa, nós não vamos demitir, mas a gente não sabe depois da pandemia. Falei, gente, eu sou verdadeira. Se depois da pandemia eu falava enquanto durar a pandemia. Pode ver que no seu eu falei bem claro. Sim. E agora tem uma notícia boa para te dar, nova, né? Nós não só não demitimos, como a gente contratou 300 pessoas em Franca nesses últimos 15 dias. Então assim, orgulho! nunca a gente esperava. Eu nunca esperava que eu ia voltar um dia para te falar isso aqui agora. Porque, assim, que lindo, Luísa! E gozado, Joyce, que eu não sofria. Eu falava, eu vou viver cada dia. Se amanhã tiver e eu vou fazer, eu falo, puxa, como é bom não sofrer. Porque se eu tiver, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não, eu prometi. Ia te perguntar exatamente isso. Como você lidou com as suas angústias? Eu liguei assim, cada dia era um dia. Realidade diferente, existe atitude diferente. Fiquei eu e a Roberta e uma pessoa que mora comigo, que eu não deixei sair, porque é uma pessoa muito querida e ele tem diabetes, ele tem uma opção de coisa, trancamos ele aqui dentro. Ele trabalha à noite só, mas está comigo há muitos anos. A gente, Kleber, você vai ficar trancado aqui. E ele é um amor de pessoa, a gente ficou... Então, assim, ficou muito... E eu falava, Roberta, a gente não sabe, vamos aprender até a fazer agenda. E realidades diferentes. E foi muito legal que eu acho que eu consegui estar com muita gente, fazer uma relação muito legal e também usar um papel que, assim, brigava 2 políticos. No outro dia falava, Luísa, de quem que você é a favor? De ninguém. Eu não quero que brigue. Está na hora de união. E não importa se foi o governo. Eu saí fazendo propaganda do que fez bem feito. Então, era um momento de muita união, tinha que se unir muito. A empresa nossa se uniu demais. Eu fiquei muito, muito orgulhosa do time nosso. Porque deu certo, por isso, porque se uniram, todos trabalhando sem vaidade, tendo pessoas. E aí eu tenho essa notícia para dizer. E tenho a dizer também para o pessoal que o retorno, aguenta um pouquinho aí, se abrir agora vai ter que ter procedimento, mas eu estou
tive muita gente, dono de laboratório, com muita gente que falava, Luísa, nós já estamos comprando componentes, a vacina vai sair. Ontem eu li que talvez agora em agosto comece a vacinar uma, o João Dória está em parceria com a China, que vai vacinar outros. Então, assim, depois que a vacina sair, a coisa muda. Mas até lá eu tenho que dizer outra coisa para você. A gente estava com 75% de lojas abertas agora em julho. Infelizmente, a pior coisa que eu falei para você era abrir e fechar. Não por nós, Sim. Era pela equipe. Porque a equipe que trabalha em loja, gente, eles ficam. Eu tenho cada filme deles fazendo cantoria. Eu sonhei essa noite que eu tinha voltado. Eu até ponho de vez em quando no Instagram. É tão bonito que eles mandam pra gente, a vontade, que são gente que foi acostumado com aquilo lá. E fiéis a você, né? Não, e acostumado com... Eu fui da ponta, eu fui vendedora, a gente gosta de estar no meio de gente, de estar... Não tem muito... O vendedor é aquilo que gosta. E de repente, abre e fecha, como foi em Franca aqui, que abriu e fechou, dá um desespero. Mas agora, mesmo com 65% das lojas abertas, eu tenho outra notícia boa para dar. As lojas que estão abrindo, apesar de 4 horas, depois 6 horas, estão vendendo mais... E olha que o Magazine não está agredindo. Nós adoramos fila, viu, gente? Adora aquelas ligação das 5, adora loja lotada. É proibido fazer isso. Não pode fazer nada que traz gente. Nós estamos sendo com Big Brother na nossa equipe. Tem que estar muito... Eles estão sendo vigiados se está de luva, se não está. Meu filho tem uma preocupação com a doença, assim, desde fevereiro. Não é da agora. Então, eu quero aproveitar e dar parabéns aqui para o Fred Trajano. Outro gênio. Filho da Luiz Helena. Então, assim, e aí ele tem uma preocupação. Ele não abria, Joyce, em cidades que mesmo a prefeitura falava que abria, como a gente tem vários laboratórios, ele pôs uma equipe só analisar cidade para cidade. Se não tivesse dentro dos padrões, um amigo meu foi para Porto Alegre e falou, Luísa, você é a única loja fechada aqui. E eu sou mais a favor, depois de um tempo, no começo, não. Aí eu, por que você não fechou a loja? Porque lá não tem condição de eu abrir. E realmente fechou depois. Então, ele falava, eu não vou me sujeitar à equipe. Mesmo assim, eu quero dar uma notícia boa para vocês. E agora eu paro de dar as notícias, deixa a Joyce perguntar. Nós estamos vendendo, Joyce, 20%, 30% a mais do ano passado, num faturamento já muito em crescimento. Vocês sabem como é. Então, assim, gente, é ruim. Tem gente que está sofrendo, confecção, sapato está sofrendo, mas agora mesmo sai da casa, o povo começa a comprar. Mas tem áreas que estão indo muito melhor do que esperavam. Como então, você assim, explica isso, Luísa? Eu explico que o Brasil, assim, todo mundo fala, outra coisa que todo mundo fala, as pessoas agora vão conviver com o consumo. Eu explico que os R$600 para a classe simples ajudou bastante, os R$600 que foram dados. Para as pessoas consumirem mais? Para que as pessoas poderem ter, pelo menos, as coisas mais simples, que era supermercado, que era a coisa mais simples, ajudou, porque as pessoas foram muito dinheiro jogado nisso. As pequenas empresas que conseguiram pegar o dinheiro, infelizmente, o melhor saiu agora, e eu quero aqui dar um voto de agradecimento à senadora Kátia, porque eu, quando estou trabalhando é pequena, ela que entrou com muito, ela sabia tudo, e agora, junto, lógico, com o Congresso, com o presidente, todo mundo teve seu mérito. Eu estou dizendo assim, ela trabalhou demais sobre isso, e esse último que saiu agora na Caixa Econômica, só que saiu um pouco tarde, mas quem está conseguindo pegar é a partir de R$4.000, com R$3,99 ao ano, uma carência, e ajudou muito para quem está saindo. Cuidado, gente, não pague por fora segurança, não fica pagando para estar na fila, não. Manda um WhatsApp para mim, que eu estou falando direto com o vice-presidente. Ela está super atenta, porque, infelizmente, tem gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. Então, não precisa pagar ninguém para ter esse dinheiro. E ontem, essa semana, mais 12 bilhões foram aprovados. Então, assim, mas veio tarde, eu concordo que foi difícil, o credit score, mas, assim, isso também ajuda a botar dinheiro na economia, né? Ajuda a botar dinheiro, né? Então, é isso. Eu acho que essa vez eu estou te dando mais notícia boa do que da outra vez. Eu fico muito, muito feliz. Luísa, eu perguntei para você, na outra vez que a gente conversou, como que você saiu essa mulher incrível que você é. Aí você me falou que a sua família te incentivava muito, que reforçava a sua autoestima. É isso? Eu acho que eu tenho contado isso.
eu tenho... A minha tia é viva ainda, infelizmente, ela está vivendo com demência. Foi assim, eu começo a chorar, porque assim, eu nunca convivi com a demência, eu tive muitas perdas. Minha sogra tem 103 anos, é super saudável, e eu faço festa para ela na minha casa, e o que está durando nela agora é esperar os 104. E ela fica vendo os árvores, e é super, super saudável. E minha tia era uma mulher que ela tinha, assim, ela ia plantar flores, era melhor, ela colhe 200 flores ainda por dia. Ela pegava o melhor agrônomo, viajava, trazia, ela discutia com eles, lia 7 revistas, e de repente ela teve uma demência que não é Alzheimer, e ficou, mas é muito interessante, porque quando eu leio algumas coisas no jornal, assim, para ela, ela fala assim, compra fulano. Ela sempre manda a gente comprar alguma rede, mesmo que fosse grande. É interessante, sabe? Ela continua querendo performar. Eu falo para ela, olha, tem um terreno vendendo do lado da minha casa, compra. Não perde, não. Mesmo que ela não sabe nem onde ela está, né? Então, eu fui criada com isso, assim. Ela tinha um espírito muito de empresas, muito de empreendedora, nunca teve não, mas muito pouco inteligência emocional, porque como ela foi uma pessoa muito perfeita, assim, ela vendia, ela era vendedora de uma loja, e ela ganhava tudo quanto é prêmio com o 4º ano, ela não entendia como é que eu tinha que dar treinamento para os outros. Então, assim, é uma coisa muito difícil. E aí, a minha mãe tinha muita inteligência emocional, então eu tive muita sorte de ter essas duas pessoas. E a minha mãe me criou muito com cabeça de solução, Joyce. Você lembra que toda vez que você me chamava, eu nunca dou coisa pronta, mas eu sempre levo as pessoas a ter solução. Nossa, eu sou prova disso. Eu sou prova viva disso. Então, assim, a minha mãe, se eu levasse um problema de qualquer tamanho que seja, ela fala assim, ao invés dela culpar as pessoas, ela falava, como é que você pode resolver isso? Eu não fui criada culpando as pessoas de ter problema. E uma das coisas que atrapalha muito, gente, é a gente botar desculpa nos outros com os problemas da gente. Ai, porque foi isso, porque fulano é chato, porque o chefe não me deu bola, porque eu não sou... Se eu falasse isso para minha mãe, ela falava, o que você tem que fazer para o chefe te dar bola? O que você tem que fazer? Então, assim, sempre o problema estava comigo, não estava com o outro, né? Então, isso aí era uma coisa muito legal para mim. Então, assim... foi muito bom para mim isso. Eu acho que isso foi responsável. E depois também, né, Joyce, é como você, é a gente querer pagar preço, né? Eu nunca esqueço, agora eu vou voltar um pouquinho para você. Assim, eu nem te conhecia direito quando você largou o auge da coluna que você tinha na Folha. Como eu sou empreendedora, eu acompanho. Você estava no auge da carreira e resolveu investir em digital, como ninguém fazia isso. Então, eu que quero te perguntar agora, o que te levou a isso? Hoje a entrevista é com Luísa Helena, tá? Não, é misturada. Você já me entrevistou uma vez. Gente, ela nunca tinha... Ninguém falava em imprensa digital. A Joyce largou um cargo altíssimo que dava mais importante, que é a coisa mais difícil, dava muito poder para ela o cargo. Não dava só dinheiro, poder. E você largar o poder para optar outra coisa, eu quero saber. O poder é uma consequência, ele não é relevante para mim. O que te levou na época? Então, na época, eu achei que eu já tinha chegado onde eu tinha que chegar. Eu queria outros desafios, eu queria saber como era fazer outras coisas. Eu queria ter dificuldades, eu queria crescer, talvez. Ter dificuldades, eu acho que isso se traduz em desafios. Até hoje eu faço assim. Aí eu fui, cavei o emprego, que ninguém queria me contratar, porque eu estava na Folha super bem. Esperei uns 4 anos para conseguir alguém me convidar para eu sair, porque eu queria sair com emprego. Ao mesmo tempo que eu fui para o digital. Então, quando também ninguém falava nisso. Aí eu uso uma expressão que eu aprendi, um perfil do profissional, é a capacidade fuçativa. Olha de fuçar. De fuçar, não na vida dos outros. Então, um dos perfis a tomar de hoje é a capacidade fuçativa. Eu não consigo, Joyce... Tem um livro aqui que o pessoal tenta fazer de gestão minha, eles ficam todo dia atrás de mim. Eu participei quase nada. Eu não consigo, gente, porque o ontem para mim já era passado. Eu não consigo escrever. Eu sou inacabada. Eu não consigo escrever um livro do passado. É muito difícil, porque te entendo. Aquilo passou. Você me entende, Joyce? Totalmente. Você já está em outra. Aquilo já foi. Já, e eu não consigo. Você tem muito a fazer.
todo dia eu tenho coisa... Eu fico... Quando começou essa pandemia, eu me senti muito burra, muito. Porque, assim, mulheres do Brasil tem mulheres do mundo inteiro. O máximo que a gente tem um workplace que realmente fala... tipo o Facebook. Eu falava oi para quem estava longe, assim. Oi quando eu estava numa reunião presencial. Quando veio isso aqui, eu me senti tão analfabeta que eu falei, gente, como que eu não usei as conexões digitais? O Zoom já existia, gente. Ele não existiu agora. Aí, o que eu fiz? Todo dia que me convidava, eu ficava olhando o que fez, o que não fez, o que não fez. Roberta, esse é bom. Tinha a Silvia, que é uma mulher do Brasil que mexe com tecnologia, junto com o meu pessoal, falava, olha, segue isso. O que eu estou pondo defeito no Magazine Luiza. Peraí, vocês mandaram fazer um treinamento, que eu já fiz até igual a Oprah, aquele palco ao vivo. Pus 4 palcos ao vivo. Maravilhoso. Eu fico inventando moda, e aí eu arrumo parceiros para fazer isso, aí depois eu vi esse palco, me achei a tal. 4 palcos ao vivo. Depois o Luciano Huck, a Globo fez sábado ao vivo. Quer dizer, o Luciano no palco. Quando eu vi aquele dele assim, falei, nossa, o meu outro já está pobre. Liguei para o pessoal, não, eu queria um palco daquele jeito, porque você tem que usar interativo. Então, eu fico aprendendo, não importa, eu fico aprendendo, e aí, assim, aprendi demais. Eu fico dando aula agora de postura. Não, abaixa o teto. Para se enquadrar. Põe a luz na frente. Faz isso. Eu fico dando... Porque, assim, não foi que eu tenho... Gente, não é que eu tenho facilidade. É quando eu entrei nisso, eu falei, peraí, deixa eu aprender mesmo, pelo menos para saber. E aí eu sei mais hoje quais os aplicativos que faz mais rápido, e como é que vai para o YouTube, que jeito que vai. Então, assim, eu fiquei aprendendo. Então, assim, essa capacidade de fuçar e querer aprender é que deixa a gente mais nova, né? Você não acha? Com certeza, esse frescor, né? Essa vontade. Acho isso maravilhoso. Luísa, você tocou no assunto Mulheres do Brasil. Como eu falei antes de você entrar, que você é responsável por milhares e milhares de mulheres no Brasil se sentirem no direito. Não é nem empoderadas, é no direito de fazer, de acontecer, de empreender. Eu sou uma mulher que você me possibilitou com as suas palavras e com os seus gestos e com o seu jeito de viver e de trabalhar, você me possibilitou ser eu mesma melhor do que eu era. E você fez isso com milhões de mulheres. Você tem feito isso. Você acha que a gente está sendo mais reconhecida, mais percebida? Como você está vendo todo esse movimento onde você é tão relevante? Então, primeiro, deixa eu colocar um pouquinho assim. Antigamente, toda a gestão, tudo que você ia fazer é muito mecânico. Então, você era uma peça, igual era uma peça de relógio. E os homens foram criados... É importante a gente entender isso, Joyce. E os homens foram criados nesse mundo mecânico. Quantas vezes você deve ter escutado, Joyce? Aqui você é profissional, não traga problemas da sua casa para cá. Você deve ter escutado muito. Nós, mulheres, tivemos a felicidade de não viver tanto isso. Quando eu entrei, era presidente em 91, era reengenharia, era esse mundo muito mecânico. E aí... Hoje, a administração é orgânica. E a epidemia acelerou coisas que já vinham. Isso acelerou muito. Uma dessas coisas é essa empresa mais orgânica. E aí que eu acho que a mulher... naquela época, por intuição, eu falava assim, eu quero ser feminina, eu não quero usar nenhuma característica masculina. Isso é deles e eu vou respeitar. E aí eu começava a usar, e aí que vai acontecer, tudo o que era orgânico. Eu falava, eu não sei, eu estou aprendendo, eu chorava, eu falava assim, minha intuição está dizendo isso. Nossa Senhora, para uma empresa mecânica, gente, falar intuição, a Joyce uma vez, é isso que eu acho que é legal contar para o público, era um horror. Quando eu abri, olha, não vamos longe, 2011, quando a gente abriu a bolsa, a empresa, você faz roadshow. E eu saía para esse mundo aí,
apresentando a empresa. Eu falava que a empresa cuidava das pessoas, que a empresa era brasileira, que a empresa era a melhor empresa. Eu estou com a melhor empresa para se trabalhar desde 1900, Workplace, desde 1998, desde que ele chegou no Brasil. Esse dia ele me entrevistou, falou, Luísa, você é uma empresa do interior, por que você foi estar... Não, então, assim, eu falava isso, Joyce, o povo nem dava bola para mim. Assim, dava porque eu sou boa de comunicação, mas eu sabia que não ia valer um cruzeiro a mais as nossas ações por causa disso. Não ia valer. Mas eu falava todas as vezes. Eu sou muito persistente naquilo que eu acredito. Hoje, eu vou contar para vocês, nenhum presidente de empresa que se preze não tem a diretora de RH com ele e não se investe em pessoas. Porque eles começaram a ver que as empresas que não investiam em sustentabilidade no seu país começou a quebrar. Só tinha resultado a curto prazo. E vão ter o triplo EBITDA. Então, assim, a empresa... Nós, mulheres, fomos criadas para ter essa empresa orgânica. O que acontecia é que, muitas vezes, como você um dia me chamou, Luísa, o pessoal, eu tenho intuição, eles estão me chamando mais para a razão, o que eu faço? Não dá bola, não. Acredita neles, divide o poder com eles, mas lida na sua intuição. Acredite nela. Então, eu acho que o que eu mais fiz para a mulher, estou falando no emprego, foi dizer assim... E graças a Deus eu dei certo. Quando eu falava intuição, as pessoas até me escutavam. Juro por Deus, esses dias eu fiz um negócio de intuição no meu conselho, que tudo é de fora, só eu sou da família. Eu perdi 6 votos a 1. Eu falei, se eu pus em votação, eu nunca mais se toca nesse assunto, faz o que vocês querem. O Silvio Meira, que é do nosso conselho, conta aí. Todos eles, 15 dias depois, queriam saber por que eu tinha... votado não. Gente, eu já provei, vocês votaram. Aí até o pessoal de executiva, que é o Frederico, falava, você não quer falar com aquele investidor? Que era, não preciso falar, já está aprovado, vocês vão fazer. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, na época, não podia falar, hoje pode. Então, assim, primeiro, eu lutei muito para continuar sendo muito feminina, por intuição, Joyce. Não foi uma coisa que eu planejei. Eu não usei calça comprida, até hoje eu não trabalho de calça comprida. Eu também trabalho quase sempre de saia. Porque, mas não é que eu sou contra, eu acho lindo, mas naquela época a gente tinha que usar ombreira, tinha que falar bravo. Eu até falo bravo, mas bravo feminina, não é bravo. Se me começar, eu falo, peraí, para um pouquinho, você tem que me ouvir. Se bater na mesa, eu uso meu anel para bater igual. Não bate na mesa comigo, não. Que aí meus anéis ajudam. Então, assim, eu uso, mas é um jeito feminino. Bom, então isso foi a primeira. Assim, eu acho que eu sempre respeitei e gostei de ser feminina e tive muito respeito e tenho ao masculino. Quantas vezes eu falo, eu não dou conta disso com você. Meu marido mesmo, que era vivo, eu não teria criado 3 filhos adolescentes em 3 anos e meio trabalhando se eu não tivesse um marido que tinha um masculino forte, que respeitava o meu feminino, mas eu não teria dado conta. Eu acho que... Eu brinco com as mulheres, agora vai uma coisa para as mulheres. Mesmo que o seu marido não dê em nada, que ele não preste, que ele não te dá um cruzeiro, agradeça ele estar vivo. Porque até para falar assim, aquele lá não me dá nada, ele é um ingrato, ele não presta... Você serve, porque é o único que você divide 50% de filho. Não ter um marido, mesmo que ele não sirva para nada, agradeça ele estar vivo. Porque depois que ele morrer, minha filha, você não tem nem para quem... Porque eles viram santo também. Tem outra coisa, morreu vai virar santo. Aí você não tem nem onde jogar em cima do que tem. Então, nas minhas palestras, eu falo para as mulheres, mesmo que ele não servir, que não der nada para vocês, que vocês tenham a raiva dele, mas agradeça ele estar vivo, que até para jogar a raiva fora, porque quando morrer, vocês não têm quem dividir, porque filhas, a única pessoa que divide com você de igual para igual. Então, é isso. Agora, a mulher, o que é feminismo? É muito importante a gente saber. É a igualdade entre homem e mulher. Então, assim, quem não quer ser tratado de igual? Quem acha que uma neta que não tem filho merece ganhar menos por causa que é mulher? Sabe? Então, assim, tem em todo lugar eu convenço o que é feminismo. Lógico, gente, teve época que nós não votávamos, então a gente tinha que discutir, tinha que ter os sutiãs na praça, tinha que ter a briga, mas não era a briga contra os homens, era a briga para lutar com o espaço. Então, Mulheres do Brasil é isso, é uma luta pelo Brasil. Nós queremos ser o maior partido, o maior grupo político apartidário do Brasil. Nós já estamos, Joyce, com quase 50 mil mulheres. Nossa, já são, né?
mais de 18 países que são brasileiras, que moram fora, que a gente tem ajudado muito, e nós estamos em quase 70 cidades, nós estamos buscando agora 100 mil, porque a gente trabalha o atacado e o varejo, e nós estamos muito firmes. Eu quero pedir para vocês nos ajudarem. A desigualdade social veio à tona, e você tem alguns pilares certos da igualdade, né? Que é educação, habitação, oportunidade para todos e saúde, além da segurança, mas eu nem estou pondo segurança. E nesse momento, Mulheres do Brasil já trabalhava o SUS há muito tempo, e nós estamos muito firmes. Ontem nós levamos o presidente da Câmara para colocar, a gente não quer brigar, mas nós queremos que o SUS tenha governança, porque, gente, vocês nunca viram, Joyce, nada melhor. Se você lê o que está na Constituição, é muito melhor do que a Inglaterra, que eles carregam na camiseta. Então, eu quero pedir para vocês nos ajudarem a colocar o SUS. Nós não vamos brigar, nós vamos negociar. A gente está estudando, nós estamos tendo a humildade de perguntar. Nós temos um grupo de saúde já há 5 anos, que a doutora Glória estava. Há 3 anos eu comecei a estudar, eu já falava do SUS nas minhas palestras. E se a gente conseguir colocar o SUS, nós já estamos colocando um pilar, saúde para todos, gente. Se digitalizar o SUS e fizer governança no SUS, nós vamos ter o melhor sistema de saúde do mundo. Esquece, os Estados Unidos é péssimo, o melhor é da Inglaterra. O nosso ainda é melhor do que lá, porque o nosso é para um país que tem pobreza. Está na Constituição. E lá já é um país mais rico. Então é melhor do que isso. Não precisa mexer, ele está pronto. Nós precisamos fazer que tenha uma gestão. 12 ministros em 9 anos não tem cabimento. Na sua empresa nada vai ser. Não tem cabimento. E não estou falando mal de governo, gente. É nós que temos que assumir o que a gente quer, de uma forma de diálogo que conecta, mas nós temos que assumir. Então, Mulheres do Brasil é isso. É a gente assumir o Brasil. Nós temos 19 causas que a gente trabalha. E a gente Então, as nossas metas globais já eram do começo do ano. Era educação, que a gente trocou por saúde. O ano que vem a gente vai fazer uma transformação. A gente estuda, a gente não inventa a roda, a gente entra junto com o que existe. Violência para a mulher, que você sabe que nós trabalhamos muito isso, foi uma coisa muito forte, Mulheres. E igualdade racial, que nós temos projetos lindos, que nós estamos servindo, tem uma aceleradora de carreira para meninas negras, e agora a gente está sendo muito convidada, porque infelizmente precisou um enforcamento de 8 minutos para o Brasil, viu? Que igualdade racial é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. O racismo é muito mais dentro da gente que a gente pensa, não é tão simples assim. Com certeza. Então é isso. Inclusive, quando você fala do SUS, a gente comentou isso a semana passada, né, Luísa? Do trabalho voluntário que eu estou fazendo para o Hospital das Clínicas, ao entrevistar os médicos, né? E está mudando a minha vida. Conhecer esses médicos que trabalham na saúde pública, totalmente mudando a minha vida. Eu tenho que agradecer a pandemia por ter me feito fazer esse movimento e que me deu a possibilidade de conhecer pessoas tão incríveis. Comentamos isso a semana passada. Eu até te liguei depois, porque você entrevistou o Dr. Wanderson, que é mineiro, e que eu conheci agora por causa do meu trabalho no Mulheres do Brasil, com a saúde. Gente, esse médico, ele morou na França, ele morou na Inglaterra, ele tem um currículo, ele veio embora, prestou concurso, ele é chefe do Hospital das Clínicas por concurso, e ele tinha no Hospital do Sírio, ele é oncologista, né? Ele trabalha transplante... Ele é hematologista, ele é o chefe do Hemocentro. De transplante de medula. E ele ficava impressionado como o Sírio tinha coisas e no Hospital da Clínica morria por causa de infecção. Eu convidei a Joyce e convido vocês a ir visitar o que ele montou no Hospital das Clínicas com a ajuda de empresas particulares. Joyce, é um mundo... Lá, se o enfermeiro não lavar as mãos não sei quantos minutos, ele não entra dentro da sala do coisa. O que ele fez lá, e muitos outros que você entrevistou, é uma coisa incrível. Eu sou fã dele. Agora ele me pediu para me fazer uma live com ele. Então eu falei, nossa, com você eu faço qualquer coisa. Então, assim, eu convido vocês, quando sair a epidemia, a Joyce vai fazer, nós vamos
Numa turma de 10, 15 mulheres do Brasil já foi muitas vezes, ajudamos ele a terminar com roupa de cama, com tudo mais. Eu convido vocês a conhecer, Joyce, você vai ficar num orgulho. Eu quero muito, eu só estou esperando a gente poder ir. E ele diminuiu a morte, porque é infecção, eu já lidei com isso na minha família, no Einstein, é infecção, é uma bolha. E ele conseguiu fazer um melhor processo com a ajuda de pessoas muito queridas do Brasil. E ele, não, você não acredita o que você vai ver lá. Infelizmente, eu queria até te ligado antes, mas eu estava muito ocupada, ficou muito tarde. No outro dia, eu liguei para a Joyce e falei, Joyce, olha, e ele fez por... É missão, ele largou tudo para vir ajudar a medicina no Brasil. Então, assim, maravilhoso. E assim como vários que você entrevistou. Então, gente, é muita coisa boa nesse Brasil. Muita coisa boa nesse país. E o SUS é uma das melhores. Me ajuda, eu estou pedindo ajuda. Nós precisamos, entre no Grupo Mulheres do Brasil, vocês não vão fazer nada, vocês precisam ajudar. Nós agora estamos buscando simpatizantes. Grupo Mulheres do Brasil.org.br, não paga nada, vocês se inscrevem e depois, na hora H, nós vamos precisar que vocês nos ajudem. Não é brigar, não é bater... Não, é fazer com que isso seja aceito. Maravilhosa. O Rodrigo Lombardi falou que vai nos ajudar, muita gente vai nos ajudar. Vamos juntas. Luísa, que palavras que você mais usa para incentivar as pessoas? Primeiro, elas quererem. Quem não quer, Joyce, não está no seu momento. A palavra, assim, e outra coisa é tirar algumas crenças que nos limita demais. A gente aprendeu crença assim, mexer com gente é muito difícil. Eu adoro quebrar crença. Desde menina, eu adoro quebrar crença. Então, assim, é não ficar carregando crença que você tem sem você viver na coisa. Então, assim, é muito importante você quebrar crenças. Então, assim, a mulher é muito ruim na direção. Eu falo para o meu neto, eu sou péssima, mas sou ótima pilota de lancha. Então, combina comigo. Mas eu conheço mulheres muito boas. E, assim, não ter dó de você. Eu acho que uma das coisas que mais prejudica as pessoas é ter dó delas mesmas, é ficar culpando os outros. Assuma ser protagonista. Não deu certo, aprenda com os erros. E outra coisa que eu tenho falado muito, que eu percebi muito nessa epidemia, é o compromisso com a perfeição que as pessoas têm. E com a expectativa. Eu criei muito pouca expectativa na minha vida, muito pouco. Eu só crio expectativa que eu dou conta. Eu não crio expectativa que eu não dou conta. Mesmo para criar filho, eu nunca falei, meu filho vai ser presidente, meu filho vai ser isso, meu filho vai estudar na melhor escola. Eu tinha 3 medos. Droga, acidente de carro e que eles não tocassem na banda. Então, em cima dessas 3 coisas, eu fiz muita coisa para isso, sabe? Droga, arrumei uma casa na Represa que eu recebi amigos. Eu não estou falando que ia atrapalhar, mas pelo menos eu ia ajudar. Eu recebi amigos para saber o que era, eu inventava paraquedas no ar, não sei o quê. E eu tive a sorte de ter homem e mulher em 3 anos e meio, então ajudava. Era 50 pessoas, 100, que eu recebia de ônibus, difícil chegar. Então, assim, até fazer uns 18, 20, 19 anos. Foram estudar em São Paulo cedo, eu morava em Franca ainda. Acidente de carro. Nossa, eles falavam que ia para um lugar, podia beber na idade deles e guiar. Carnaval era um horror, não ia tirar, mas eu podia ajudar. Aí eu levava DJ no Réveillon, fazia produção daquelas imensas. Era gente pedindo para vir para o Réveillon, para poder daí tocar na banda. Eu acho que nós temos que criar filhos, foi o que nós fizemos sempre, que respeite as pessoas, que faça para os outros o que eu gostaria que fizesse para você, mas em respeito. Na minha casa, a gente nunca usou dinheiro, eles nem sabem nada, nunca fala isso, e nunca saíram da mesa sem muito obrigado, nunca respeitaram as pessoas. No casamento dos meus filhos, as pessoas que estavam conosco, ficavam no mesmo hotel para São Paulo. É muito respeito às pessoas que não tiveram a mesma chance de que nós. Porque uma coisa, né, gente, é ter dinheiro, outra coisa é ser líder. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que acha que pode ir. Só vão fazer isso se souber trocar de papel no mundo do outro, não no seu mundo. Então, eles sempre entenderam que tinha que fazer isso. Então, assim, essas 3 coisas eu investi mais. Meu marido também. Inteligência emocional. E depois eu tenho sofrido muito com os meus netos. Porque eu nunca tive dó de filho. Mas tem uma dó de neto que você não imagina. Mas não... Gente, eu descobri o que é ter dó dos outros tendo neto. E a minha filha, como Ana Luísa, quando morava do meu lado, ela foi casada com um francês e os meninos dela em escola.
francesa. Eu ia 7 horas, a perua passava em ponto. Eles iam assim, meio dormindo, sabe? Aí eu falava, Ana Luísa, meu motorista está aí, deixa ele levar os meninos na escola, é meia hora mais de sono. Você me criou assim, assim vai ser. Eu paguei... Então, assim, eu não posso falar nada, gente, que eu pago linha, eu morro de dó. E aí eu resolvi, meu Deus, ajuda que eu não tenho dó. Porque quando você tem, você acaba passando. E aí você acaba levando também, né? Mas, assim, é muito duro. E não tenha dó de filho. Filho precisa a gente acreditar neles, sabe? Acreditar neles. Porque se você tiver dó, eles não vão vencer. E depois, quando eles são grandes, é o que eu pensava. Quando virar profissional, a gente vai querer que eles sejam isso, seja forte, seja não sei o quê. Então, mas quando aí... então, assim, mas eu não queria, assim, todo mundo acha que eu pus meu filho no computador, bati e ele saiu, porque hoje nada disso, assim. Eu nunca falei para ele trabalhar no magazine, levei um susto quando ele falou, estou indo para a Franca. Ele estava super bem empregado aqui, porque ele tinha medo já naquela época que eu separasse o .com da loja física. E ele, desde pequeno, ele nunca acreditou nisso, desde que ele começou a estudar. Então, ele falou, acho que ele ficou com medo, tanta gente, naquela época a gente era pequeno, o povo vinha oferecer, e ficou com medo de eu ser envolvida e falou, estou indo para a Franca. Mas é isso, eu acho que... Maravilhoso. Eu conheço os filhos da Luísa e eu sou testemunha aqui, turma bem educada, tá? E até os netos eu também conheço, também são muito bem educados. Só não conheço o nenezinho de Portugal. Os outros eu conheço. Ah, é uma gracinha. Luísa, o que de bom você descobriu, ou de não tão bom, que você descobriu em você mesma durante a quarentena que você não sabia? Bom, eu acho que o que eu mais... Não é que eu descobri. No começo, eu tentei ver tudo que eu não era bem também. E como eu sou muito criativa, eu falei, Roberta, uma das coisas que eu quero fazer é começar uma coisa e eu vou até o fim, mas eu faço um rolo com ela. Não, agora estou mais organizada, viu, gente? Então, assim, eu me policiei também. E uma coisa que eu descobri, que eu acho assim, eu já sabia, mas foi como é que eu consigo falar a mesma coisa, muitas vezes, em formas diferentes. Eu entrei com embu, com o artesanato que fechou de repente, e ela chorava até, ela não dormiu a noite de falar comigo. E como eu consegui estar com elas com solução, assim, dar alternativa, assim. A Ana Paula Padrão falou que intuição é muito legal para você. É um tipo de inteligência, gente, eu não sou tão inteligente, os outros me acham, eu sei somar que isso, mas eu tenho um tipo de inteligência, e que a Joyce também tem, experiência. Então, assim, como eu entro em tudo, então, assim, o que eu acho que eu mais descobri é como a minha cabeça de solução, eu posso estar numa coisa totalmente diferente, como eu estava em Embu, que eu nunca mexi com exposição em praça. Não, artesanato até eu gosto, mas como é que eu entendia que elas estavam sem nada e como que eu podia fazer perguntas certas e acabando agora entendendo que elas tinham ajudando. Então, isso eu acho que foi uma coisa que fortaleceu em mim. E aí eu agradeço muito a minha experiência, entrar de cabeça nas coisas, as oportunidades que eu tive na vida. Então, isso eu acho que eu me emociono muito também de agradecer as oportunidades que eu tive. Agora, eu soube aproveitar, gente. A sorte só aparece para quem está em movimento. Então, eu não fico esperando o movimento chegar, não, como eu fiz na epidemia. Ricardo, se ninguém me procurar, eu vou atender todo mundo. Eu preciso mostrar. Então, assim, eu não fico... A Joyce também não. Nós somos muito parecidas no aspecto de... Nossa, graças a Deus! Você acha não, isso? eu que tenho uma honra de ser parecida com você. Então, assim, é isso. Eu acho que você não fique parada. Faça alguma coisa. Não importa, não fica pensando no resultado. Eu, quando quero muito uma coisa, Joyce, principalmente financeira, assim, nunca... Esses dias começaram muito a perguntar para mim como é que eu mexo com dinheiro. E a minha filha caçula, como lá é 5 horas mais fora, 6 horas da manhã, ela me liga e ela é filósofa, ela é muito ponderada, e ela que foi minha coach nessa pandemia. Ela falava, minha filha, o povo está me perguntando demais como é que eu mexo com dinheiro, porque sai notícia aí por causa do valor da bolsa, isso é tudo papel, gente. Hoje você tem, amanhã você não tem, isso para nós nunca foi nada. Mãe, você fala, gente, isso para mim é uma consequência, ela fala. Então, assim, mas vamos pensar que eu quero comprar um negócio que está perto da minha casa, que vai ajudar. Se eu ficar muito manica daquilo, não sai.
Aí, quando eu resolvo falar, tá bom, entrega, se tiver que ser, vai ser, mas uma coisa de dentro mesmo, faz o negócio. É impressionante. Se não tiver, que não vai ser. Então, é impressionante para mim, eu estou falando para mim. Agora, eu nunca busquei ser a maior, eu nunca busquei ser... Nós nunca escutamos na empresa, nós queremos ser a primeira, Joyce, nunca. E muitas das pessoas, meus amigos, que hoje não deram certo, que eu tenho conversado, não deram certo, pode até estar rico, mas não conseguiu, e a gente continua amigo. Não são líderes, né? Eles falam assim, não, foram levados pela expectativa de ser o primeiro, de passar na frente, de querer ser o primeiro. E isso eu agradeço muito à minha família, que nunca falou, nós temos que ser o primeiro. A gente tem que crescer, tem que durar, mas você nunca escutou isso. Então, esse negócio de querer ser o maior, o melhor você tem que lutar para ser sempre, mas é uma luta. Você não... E assim... Mas é melhor que você mesmo, né, Luísa? Não é ser melhor que o outro, é ser melhor que você mesmo. É um desafio com você mesmo. Então, assim, eu acho que isso nos ajudou muito. E numa época que ninguém acreditava no Magazine Luiza, foi uma época que nós mais crescemos, porque a gente acreditou no que nós estávamos fazendo e a gente fez coisa muito certa. A gente abriu mão de lucro financeiro para poder ter um sócio na época que ninguém abria. A gente auditou um balanço muito mais cedo do que todo mundo. Então, assim... Mas uma das coisas que eu acho que mais nos ajudou, gente, foi o espírito de não querer competir por competir. Não querer competir para ganhar do outro. Competir para ser bom. Isso, assim, na Netshoes, eu não sei se eu te contei, eu acho que não, era uma coisa que a gente queria muito, a Netshoes. Muito. E a gente entrou na competição, depois de um mês, que a gente já estava quase lá dentro, entrou um competidor que era natural. Ele não fez nada demais. Esse negócio da gente ter raiva de quem entra também não vai adiantar. Então, é natural. Você podia esperar isso acontecer. Se você não esperava, você era ingênuo. Estava errado. Estava errado. Então, você não pode ter medo da regra do jogo do mercado e nem ficar com raiva das pessoas. Você tem que levar isso seriamente. E aí chegou um ponto que eles foram até 4h em ação. A gente chegou na véspera do conselho, o nosso conselho reuniu junto com os executivos, que queriam muito, o Frederico queria muito. A gente falou, a gente vai mais? Não, porque se a gente for, é para ganhar do outro, é para sair no jornal vitorioso e para nossas ações crescer. Mas nós, conosco mesmo, não dá para ir mais. A gente chegou no ponto limite. Então, a gente falou, nós não vamos mais. Se tiver que perder, os novos conselheiros ficaram muito assustados. Porque quando você pega seu propósito, e a gente queria... E não ficamos com raiva, fulano e ciclano, é meu amigo. Não ficamos com raiva. É natural esse jogo. Ou você está no jogo, ou você não está no jogo. A gente falou, nós não vamos mais. E paramos. E foi muito difícil, Joyce, que naquela hora eu peguei um avião, saí de lá, peguei um avião, porque é perto do aeroporto, e fui para Portugal, porque era batizado desse meu neto, que era o filho da Luciana, no sábado. Bom, eu cheguei ainda quase no horário da Assembleia, mas o coitado do Frederico, ele não viaja no mesmo voo que eu, ele saiu no outro dia cedo, com a esperança que tivesse o Wi-Fi no avião, e não tinha. Então, diz a minha nora que ele mastigava lápis, que ele tem mania de mastigar lápis, e andava no avião 10 horas. Aí ele falou assim, bom, chegando lá eu vou ligar para minha mãe, porque ela vai falar assim, não tinha que ser, não foi a primeira vez que a gente perdeu, isso vai dar certo, mas ele recebeu tantos parabéns. Então, assim, se perdesse é porque tinha que ser mesmo. Então, assim, quando você tem um propósito que você leva ele, você consegue chegar. Então, o que eu tenho que te falar é isso, assim, gente, poder e dinheiro é uma coisa muito séria. O poder é pior do que o dinheiro. Quantas coisas você não faz para perder aquele poder? Por isso que eu admiro muito a Joyce, porque ela estava no auge do poder, numa coluna maravilhosa. Quando ela largou, eu falei, eu preciso conhecer mais essa mulher, porque eu sempre tive muita preocupação com o poder. Muita, muita. E não acho que é porque meu filho tem que... Assim, lógico, eu tenho certeza do que eu fiz, mas é uma coisa que eu sempre fiquei atento comigo. Eu tenho um pacto com Deus, eu não sei se eu já te contei. Não. Eu fiz esse pacto novinha.
Meu Deus, o dia que eu estiver aqui achando que o poder sobe em mim, você me derruba da escada do tapete. Joyce, mas eu já tive tantos tombos que eu falo, já entendi, obrigado, não precisa cair eu mais não. Porque é uma coisa muito séria, muito séria. Que lindo, Luísa, que lindo tudo isso. Não é à toa, antes de você entrar, eu falei que você era um farol para a gente e para todo mundo que te acompanha. Você é um farol iluminando o nosso caminho. E nesses tempos de pandemia, a gente estava fazendo as revistas, né? Que a gente já voltou com as revistas, e eu falei, olha, teve 2 pessoas que eu considero as mais relevantes na pandemia. Esta aqui, Luiza Helena Trajano, e esse cara aqui, que eu não sei se você conhece, o Emicida, conhece? Lógico, muito. Para mim, vocês 2, cada um no seu Emicida, lá nas comunidades, e no exemplo que ele dá de um cara que saiu das comunidades, e você inspirando mulheres, homens, todo mundo. Obrigada, aliás, eu tenho um recado do Emicida para você. Ele tem uma coisa que chama Lab Fantasma, Laboratório Fantasma. Eu vou para Mulheres do Brasil, sim, Valquíria. Eu vou, sim, ela está me chamando. Nossa, precisa ir, Joyce, pelo amor de Deus. Eu vou. E o Laboratório Fantasma, o Lab Fantasma do Emicida, sabe qual é o sonho dele? Está dentro do Magazine Luiza, do Magalu. Não. Porque agora o Magalu aceita, né, pequenos... Nossa, na hora. Eu vou falar com a Roberta. Lembra que eu te falei que Roberta. Não, dá o celular dele meu para ele, não tem problema não, Joyce. Você tem, meu celular é super aberto. Então, assim, você lembra que eu te falei que a gente tinha criado o parceiro Magalu? Nós tivemos mais de 300 mil pessoas para ser vendedor, Joyce. 40 mil já vende todo dia e mais de 30 mil empresas pequenininhas que entraram. Então, assim, foi uma coisa boa para todo mundo. Você salvou tantas pessoas, você ajudou E é bom para a gente. O que eu quero terminar... Também. Mas você deu espaço, deu voz. Aquilo que a gente fala. Você deu voz a quem não tinha voz. Olha a Alice Coutinho aqui, ó. Alice, ela é uma mulher do Brasil ali, ó, nós encontramos. Maravilhosa! Desde o começo que a Alice me ajudou no começo, ajudou Mulheres do Brasil, nós somos eternamente gratos. Ela segurava muita coisa na própria agência dela. Obrigada, Alice, ela sabe disso. Ela fala eu tô dentro, eu vou pedir para a Roberta me procurar, sua assessora, para me pôr dentro amanhã do Mulheres do Brasil. Alice, que é sua amiga, ela é a maior divulgadora nossa. Alice, põe a Joyce. Alice, me põe para dentro. Olha, tá Monique assistindo da Alemanha, tá Barcelona, as Mulheres do Brasil, do mundo inteiro aí. Do mundo inteiro, tem gente incrível aqui. Incrível. Luísa, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Eu sou muito, muito agradecida a você. Eu diria que parte da minha segurança e parte do, se é que a gente pode chamar sucesso, mas não sucesso assim, sucesso de dar certo, eu devo a você. Eu queria dizer isso aqui na frente de todo mundo. E a gente deve... Olha, eu que agradeço, Joyce, eu te conhecer foi uma coisa melhor do mundo. E o programa da AI, né? Que a gente faz de uma... quando a gente eu tenho que devolver que foi através desse programa, eu fui ser mentora e conheci a Joyce. Mas é uma troca, gente. Eu queria só terminar dizendo que o mais importante é trabalhar o ganha-ganha. É difícil, mas quando todo mundo sai ganhando, a gente lida muito melhor. É muito importante. Foi uma das coisas mais marcantes na minha vida quando eu resolvi trabalhar o ganha-ganha, onde todos têm que sair ganhando. É difícil no começo, porque a gente aprendeu um ganhar do outro, mas depois que a gente desenvolve, é maravilhoso. Joyce, te amo muito. Sou sua fã. Muito obrigada. Quando a Roberta falou, mas você já deu com a Joyce? Eu falei, da Joyce eu dou até 10, 20, 30, não tem importância nenhuma. Ela manda. Então, muito obrigada. A gente tem muito o que falar. E a gente tem muito que ajudar os outros. Vamos juntas, Luísa. Obrigada, Joyce. Um beijo para todo mundo. Entrem no Mulheres do Brasil. Um beijo, gente. Beijo, obrigada, Joyce. beijão.